Então, continuando com os cuidados para a preparação de bioterápico, para o preparo de heteroisoterápico oriundo de substância sujeita a controle especial, é preciso também autorização especial emitido pela Anvisa. Então, para você produzir um medicamento homeopático bioterápico heteroisoterápico, você não pode chegar lá e vou abrir uma farmácia e hoje vou começar a produzir homeopatia, bioterápicos. Não, não é assim bagunçado. A Anvisa ela tem que emitir uma autorização especial para você. Primeiramente, para você abrir uma farmácia, tudo isso você tem que ter autorização. E para você trabalhar com produtos heteroisoterápicos, a Anvisa ela tem que emitir uma autorização. Enquanto você, como farmácia ou dono de farmácia ou que for trabalhar numa farmácia, ela não tiver essa autorização especial emitida pela Anvisa, ela não pode trabalhar com heteroisoterápico, ok? Para a dispensação e manipulação de heteroisoterápico de potência igual ou acima de CH, lembra? Centesimal de Hahnemann, ou DH, decimal de Hahnemann, lembrando que esses números que aparecem aqui é a potência, tá? Então, por meio de matrizes obtidas de laboratórios industriais homeopáticos, não necessita da autorização especial emitida pela Anvisa. Então, o que acontece? Para a dispensação e manipulação de heteroisoterápico de potência igual ou acima de 6CH ou 12DH, mas desde que a matriz seja obtida de laboratório industrial homeopático, você, nesse caso aqui, você não precisa dessa autorização especial da Anvisa, tá? Só se você obtiver a matriz de um laboratório industrial homeopático. Por que você não precisa? Porque essa matriz que você está obtendo desse laboratório industrial, ela já foi totalmente testada, já foi comprovada, e esse laboratório ele vai te oferecer os laudos que você tem, vai te providenciar como se fosse todos os testes que eles já fizeram. Tá? Então, por isso, você não necessita dessa autorização especial, porque ela já foi fabricada numa indústria, num laboratório, onde essa matriz você obteve de lá e eles têm tudo escrito já. Eles vão te providenciar já não um certificado, um laudo com tudo escrito do que eles já fizeram. Tá? Agora vamos partir. Como é feita essa coleta? A coleta deve ser feita sob orientação de profissional habilitado, em local apropriado, segundo a legislação em vigor. Como eu disse, sempre vamos obedecer à legislação que esteja em vigor. Então, sempre que estiver trabalhando numa farmácia homeopática ou num laboratório industrial homeopático, sempre vê a legislação que está em vigor, ver se está seguindo a legislação em vigor. Por quê? O local para a coleta tem que ser apropriado. Como eu já citei, não posso coletar esses materiais em qualquer lugar. Quando eu vou coletar o sangue da pessoa, a fezes da pessoa, então tem todo um procedimento. Não é igual como a pessoa vai lá, um exemplo, lembra, não sei se vocês é desse tempo, quando antigamente pedia para colher a fezes, pedia para fazer no jornal, você colocava dentro do coisa. Tinha gente que levava o pote de manteiga até a boca, sendo que era só um pedacinho da fezes que era feito para fazer a análise.
Então, a coleta deve ser feita sob orientação do profissional. Então, o profissional habilitado, ele vai instruir, no caso de fezes, urina, ele vai instruir a pessoa como é o modo de coletar. Então, por exemplo, eu como farmacêutico, se eu contratar um de vocês um dia para trabalhar numa farmácia homeopática, eu tenho que te dar o treinamento para você, por mais que você tenha feito o curso, você recebe um treinamento para você poder colher. Não precisa ser eu, como farmacêutico, colher esse material. Eu posso ensinar e, através desse ensino, a pessoa colher para mim. Só que todo treinamento que eu der, eu tenho que fazer a pessoa assinar. Ó, vou te ensinar hoje a como coletar a urina do paciente para a gente fazer um bioterápico. Um exemplo, eu tenho que dar o treinamento para essa pessoa, seguindo a farmacopeia homeopática brasileira, de como ela irá colher essa substância endógena da pessoa. E depois que eu ensinei, eu faço um relatório do que ensinei a pessoa vai ler e ela vai assinar. Por quê? Porque se der algum problema, eu como farmacêutico, eu ensinei aquele profissional, eu deixei ele habilitado, apto a fazer isso. Se por uma aventura o profissional esqueceu ou está de mau humor, ele recebeu o treinamento. Então ele tem que fazer da forma correta. É uma forma que eu tenho de me proteger, treinando um profissional habilitado. Então, quando vocês começarem a trabalhar em farmácia, vocês vão sempre receber um treinamento. E vocês vão sempre assinar esse treinamento, que é que vocês receberam para vocês estarem habilitados a estar fazendo a determinada função. Tá ok? Quando se trata de material biológico, a coleta deve ser realizada de modo a garantir a presença do agente etiológico, evitando que seja contaminado com outro micro-organismo não desejado. Então, quando você vai colher um material biológico, microbiológico da pessoa, você tem que ter o máximo de cuidado para que não haja contaminação por outro agente etiológico. Que, por exemplo, você em vez de estar só coletando o material daquela pessoa, sem querer você acaba contaminando com outro agente etiológico. Então você vai fazer um remédio homeopático para a pessoa que não vai estar só o material microbiológico dela, mas vai sim estar o material microbiológico que foi feito uma contaminação. Deu para entender aqui? Então, quando você vai se tratar de um material microbiológico da própria pessoa, você tem que ter o máximo de cuidado na coleta. Por quê? Para que você mesmo não possa contaminar esse material biológico dessa pessoa com outro agente etiológico, evitando assim a contaminação por outros micro-organismos não desejados. Então você tem que colher apenas o material da pessoa, o máximo de cuidado, luva, máscara, touca, avental e outros cuidados que você tem que ter na hora de colher esse material etiológico da pessoa. Tá? Não pode haver contaminação, porque se você contamina com outro produto, você não está mais fazendo um medicamento bioterápico específico para aquela pessoa, porque você contaminou aquele material. Tá ok? Bom, os materiais para coleta. Quais são os materiais para coleta? Depois que eu coletei, o que eu faço com esse material? Então, se o material ele for descartável, você vai, depois da coleta, apenas descartar. Ah, mas eu descarto em lixo comum? Não, pois é um material microbiológico. Você não vai descartar ele em lugares, por exemplo, saco de lixo, essas coisas. Existem sacos apropriados que vem como que eu posso dizer? Que vem uma empresa especializada pegar aquele material e incinerá-lo, queimar aquele material que foi descartável, por exemplo, de uma coleta ou de alguma coisa assim.
tá? Bom, e no caso de eu trabalhar com materiais que não são descartáveis, o que eu devo fazer? Você deve fazer o quê? Se necessário, realizar após o uso, assim que você usar, fazer a descontaminação por esterilização. Ela pode ser por calor, úmido, no caso você vai pegar aquele material que você usou, não do paciente, mas o que você usou para coletar, vai imergir esse material que você usou para a coleta em hipoclorito de sódio a 1%. Então esse material vai ficar lá embaixo, nessa imersão de hipoclorito de sódio a 1%, durante 2 horas. Depois de 2 horas, antes de ser desprezado com resíduos contaminantes biológicos, você vai fazer o quê? Então, nesse caso aqui também, para você, em caso de materiais descartáveis, você tem que fazer, antes de descartar ele, como eu falei, em materiais para ser incinerado, você tem que fazer a descontaminação. Por mais que ele seja descartável, você tem que fazer a descontaminação desse material. Você vai imergir em hipoclorito de sódio a 1% durante 2 horas. Depois disso, você vai desprezar ele junto com os resíduos contaminantes biológicos. Aí você despreza ele, tá? Então, deu para entender. Essa parte aqui é para materiais descartáveis. Então, o material descartável, por mais que ele seja descartável, antes de eu descartá-lo, eu tenho que fazer a descontaminação desse produto. Como? Imergindo ele em uma solução de hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas. Depois dessas 2 horas, aí sim eu posso descartar esse material, por mais que ele seja descartável. Tá ok? Tá, e no caso de eu usar materiais reutilizáveis, que são aqueles materiais que eu pego, colho e depois eu posso reutilizá-los. Qual que é o procedimento para eu esterilizar esse material? Então, ele vai seguir um pouco do como é feito o descartável. Só que o que acontece? No material reutilizável, ele também deve ser descontaminado por esterilização por calor. Você vai esterilizar ele por calor, pode ser por estufa, tá? Ou úmido, ou por imersão em solução de hipoclorito de sódio, o mesmo de descartável, por 2 horas. Depois dessas 2 horas, você vai lavar esse material reutilizável intensamente, sempre com água corrente. Então você vai colocar debaixo da torneira e vai começar a lavar em água corrente. Logo após que você terminou de lavar com água corrente, você vai utilizar água destilada para ser submetido a outra esterilização, com o fim de reutilização. Então você vai esterilizar ele 2 vezes, para depois você poder colocar ele para fim de reutilizado. Então, se eu perguntar na prova como que é feito a descontaminação de um material descartável, ele é feito a descontaminação por calor, tá? E por imersão de solução de hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas. Depois disso, eu posso desprezar aquele material descartável. No caso de eu perguntar na prova como eu faço a descontaminação de um material reutilizável de bioterápico, vocês vão colocar quase a mesma coisa, que é feita uma descontaminação por esterilização por calor, depois uma imersão em solução hipoclorito de sódio a 1% por 2 horas. Depois, esse material vai ser lavado em água corrente e logo após com água destilada para ser submetido a outra esterilização com o fim de reutilização. Então aqui você faz 2 esterilizações para depois reutilizar.
no caso de material reutilizável. Ok? Gente, até agora aqui ficou tudo claro para vocês e estou aguardando aquela pessoa que a gente vai fazer o isoterápico dela. Tá ok? Depois passa o nome, hein, gente? A gente vai fazer da fezes e da urina. Brincadeira. Só para descontrair um pouco.